E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área. Então nesse vídeo eu vou falar a respeito da 15ª edição da história de quadrinhos The Walking Dead, levando em consideração qualidade de desenho, desenvolvimento dos personagens, da própria história, como também o relacionamento dos personagens, com a própria trama em si e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, em relação à última edição, nós tivemos um gancho bastante interessante envolvendo a morte da Julie, deixando o Tyrese em um momento de perigo, né, que somente seria revelado nessa edição se ele ia ficar bem ou não. O que foi interessante inicialmente nessa edição foi a quebra do controle do próprio personagem, vendo que o Tyrese ele parecia ser um personagem muito forte, assim, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né, emocionalmente. Ele era sempre uma pessoa que tinha uma preocupação somente com a sua filha, né, o relacionamento dela com o Chris, mas nada que saísse da base de controle, sabe? Nada que ele perdesse o controle, sabe, descontroladamente, mas nessa edição finalmente aconteceu. Finalmente o Tyrese perdeu o que ele mais amava e ele saiu da sua postura segura, né? Ele saiu da sua zona de conforto e ele perdeu completamente o controle da situação. Ele não sabia como agir e ele se associou ao seu instinto, aos seus sentimentos. Isso foi ótimo, né? Por mais triste que isso seja, isso foi ótimo para ver um outro lado do personagem, o seu psicológico, as suas ações perante certas situações. E assim, perdemos a Julie e perdemos o Chris, né? Que ele avançou no Chris querendo matar ele, né? Tanto morto quanto vivo, né, e vice-versa. Então ele teve duas chances, né, de soltar sua raiva perante o verdadeiro culpado da morte da sua própria filha. E junto com essa grande evolução do personagem Tyrese, nós tivemos uma grande dose psicológica, né, de questões psicológicas relacionadas com o personagem principal, Rick Grimes, que ele ficou preocupado, né, pensando nessa situação, porra, o Tyrese, a filha, e começou a pensar numa questão que só parecia ser revelada lá no final da edição. Eu não vou falar disso agora, mas a história foi continuando, né, focando brevemente na questão do Tyrese e no Rick, sua relação e seus problemas, e tivemos também uma pequena exploração dos últimos dois prisioneiros que não haviam sido tão explorados assim, entre eles o Thomas e o Otis. Eu achei que faltou um pouco de foco neles, porque eles foram apresentados, né, eles começaram a falar, a ser sociais, mas rapidamente eles foram ignorados. Tivemos uma maior aproximação do Glenn e da Maggie, que mesmo tendo resultado numa mudança visual em ambos os personagens, tudo se baseou em apenas sexo. Né, que eu acho que pode ser bastante associado com o comportamento dos mesmos na terceira temporada na série, né, porque todas as tramas envolvendo eles é sexo. Sexo, sexo, sexo. E infelizmente não sai disso. Não sai, não tem nenhuma trama envolvendo outro personagem. O Glenn sempre vai ter uma trama envolvendo com a Maggie, e só. Então é uma coisa meio triste. Também tivemos em relação ao comportamento do Rick, meio que resultou num pensamento negativo da Lori, né, dizendo que o Rick apenas pensa nele mesmo e acaba deixando a Lori sozinha com o Cole, deixando eles preocupados e tudo mais, e ela acabou assumindo que está começando a ficar cansado do Rick Grimes, né, porra, não aguento mais ele, deixando a Andrea e a Carol um pouco chocados, né, com esse tipo de afirmativa, né. Então foi um tanto curioso também essa questão psicológica da Lori. E no final da edição tivemos uma combinação, né? Tivemos um combo de vários ganchos e vários finais bastante chamativos. Tivemos 3 finais chamativos. O primeiro deles é a questão do Rick Grimes, que no final das contas ele foi até o acampamento lá em Atlanta só pra ver se o Shane ia voltar, né? Se o Shane realmente estava vivo, porque ele não havia recebido um tiro na cabeça. Né? Ele morreu, foi enterrado e ele voltou como zumbi. Ele não recebeu um tiro na cabeça, ele não morreu realmente. E acabou voltando e encontrando o Rick com o Rick Grimes, né? Tipo, o Rick Grimes finalizou o Shane e tudo mais, enfim. De qualquer forma, tivemos esse grande encontro, né, finalmente, do herói com seu antigo vilão. E também tivemos a questão do Tyrese, porque o Tyrese e companhia iam limpar algumas partes da prisão e ele acabou sendo cercado por zumbis novamente, né, soltando sua raiva, um descontrole, se associando ao seu lado animalesco, né, seu instinto selvagem, né. Então, de forma geral, ele ficou numa situação de perigo, nós não sabemos novamente se ele vai ficar bem ou não, então tá chamando um pouco a atenção a sua atuação nos quadrinhos. E por último, tivemos o grande final envolvendo o Herschel e sua família. Eu não sei o nome, eu esqueci o nome das filhas dele, eu acho que uma é Patrícia, não tô lembrado, mas pelo que parece, as 2 filhas do Herschel morreram decapitadas. Agora, aquilo não foi obra de um zumbi, não foi, porque o zumbi não é tão certinho, né, em cortar cabeças e destroçar corpos humanos. Então, isso pode indicar que há algum assassino por aí, ou nós temos um traidor na equipe, não é? Agora, quem é,
Pra quem tá lendo agora não sabe, pra quem já tá lá na frente com certeza já sabe, certamente. Então essa edição foi uma combinação de várias coisas boas, perdeu em alguns pontos, mas de forma geral foi uma ótima edição e a nota vai ser 8,5. Então, se você acha que a edição deveria receber uma nota maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo. Como também você pode inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foco, apoia, pertinho do próximo vídeo. Valeu!